Você sabe? falou que tinham questões radicais. Você pode dar um exemplo de radicalismos de Chico Xavier? Sim, ele foi já, desde criança, o Chico ele foi muito maltratado pela família. Ele tinha, eu lembro que tem uma passagem até muito forte, que ele era menino, e uma tia, se eu não me engano, alguém da família, como ele já tinha fenômenos espirituais manifestando ali muito fortes nele, né? Ele tem aquilo que o espiritismo chama de mediunidade ostensiva, que é uma mediunidade muito evidente. Incorpora, manifesta, psicografa e tudo mais. Então, porque tem aquela mediunidade mais sutil. Todo mundo é médium, tá, Carlos? Você é, eu sou, todo mundo é. Já me falaram isso, eu nem Cara, fazia ideia. Te reafirmo isso, com certeza, Uhum. tá? Aliás, eu procuro até sempre lembrar, eu gosto de democratizar a mediunidade. Todo mundo é médium, mesmo, é da natureza humana. Então, eu acho até, abrindo só um parênteses, já volto pro Chico, mas só abrindo um parênteses, eu acho uma supervalorização. Às vezes a pessoa quer se supervalorizar na espiritualidade, ela diz assim, sou sensitivo. Cara, você também é. Todo mundo é sensitivo. É a mesma coisa que falar que eu sou humano. Entende? Só que né? quem não tem conhecimento fala, você é sensitivo, como se você não fosse é. um grande diferencial, né? É um diferencial. Não é um diferencial. A minha escola, eu ensino milhares, já ensinei milhares e milhares, já passaram mais de 70 mil alunos na minha escola. Eu já ensinei muita gente a desenvolver mediunidade lúcida e paranormalidade. Todo mundo é capaz. Só que alguns desencadeiam naturalmente, tem explicação para isso, e outros podem desenvolver com técnicas, mas todo mundo tem. E os fenômenos também são diferentes, tá? Então, pontuado isso, voltando para o Chico, ele tinha muitos fenômenos. Então, tem uma passagem de uma tia dele, se eu não me engano, que pedia para ele lamber feridas que ela tinha, porque isso iria curá-la. Ou seja, ele foi muito humilhado na infância, muito maltratado, e ele meio que aprendeu a se submeter. E ele tinha uma certa passividade muito grande. Então, o Chico, ele se anulava, como eu falei, na questão da doença. Tem passagens, como eu conheci o Valdo, que era amigo, as famílias eram amigas, eles moraram juntos uma época, realmente eles eram muito próximos, tá? E eles fizeram trabalhos dentro do espiritismo impressionantes. Por exemplo, tem um livro chamado Evolução entre Dois Mundos, Carlos, que o Valdo e o Chico psicografaram com o mesmo espírito do André Luiz, que era o médico André Luiz, só que um estava numa cidade e o outro na outra. Óbvio, não tinha internet, não tinha nada disso. Um psicografou as páginas pares, o outro psicografou as páginas ímpares, e o livro estava pronto. Então, uma prova, né, muito forte. Então, o espiritismo estava numa fase muito de comprovação do fenômeno. Então, eles realmente tiveram, os dois tinham mediunidade e paranormalidade muito forte e muito ostensiva. Só que o Chico, ele tinha vezes, né, o Valdo conta uma vez, por exemplo, isso até está na internet, tem um site que mostra isso, que o Chico, uma vez, ele produzia uns fenômenos de perfume. A entidade com quem ele estava, que começou a atender uma entidade feminina, começou a atender muitas pessoas e exalava um perfume no ambiente, a entidade. Caramba. E ele psicografava, isso existe mesmo, tá? Um fenômeno de efeitos físicos, ok? Só que quando ele não conseguia produzir o fenômeno, ele levava perfume. E ele fazia isso... o Valdo falou que chegou para ele, falou, olha, não precisa disso, você conseguiu produzir o fenômeno, você está fazendo, você está ajudando pessoas. E ele falou que ele chorava muito, Chico, e eu estou contando uma coisa muito íntima deles, Sim. tá? Para você entender, foi uma passagem deles, o Valdo que contou, claro, só eles dois vivenciaram isso, mas o Chico, ele tinha isso dele chegar a esse ponto, ele queria tanto que as pessoas, e ele dizia que fazia isso porque as pessoas esperavam isso. Ele não fazia isso... Pirotecnia ali. Né? E ele não fazia isso para tirar proveito financeiro, não era isso. Mas ele fazia isso porque ele achava que ele decepcionaria as pessoas. Se não tivesse. Se não tivesse. As pessoas poderiam perder a fé nele, na entidade. Então ele fazia... Ele se preocupava bastante com a imagem, então. Tinha uma preocupação. Você pegou um ponto certíssimo. Agora eu vou voltar àquela questão do arquétipo. Estou me aprofundando demais na pergunta? Posso falar? Pode. Então, por exemplo, o Chico, é isso que as pessoas não entendem. O Chico, ele tinha uma vaidade muito grande. Só que qual é a vaidade dele? Era manter uma imagem de boa pessoa, de caridosa.
Aí você fala, tem gente que vai ficar chocado, fala, não, Marcelo, imagina, isso não é vaidade. O Chico era isento de vaidade. Ele não tinha vaidade materialista, ele não tinha vaidade física, né? Aliás, a única coisa que eu acho que ele tinha de vaidade física, ele fazia, eu acho que a melhor coisa que ele fazia por ele, é o momento que ele tinha preocupação, que ele era calvo, né? Ele era careca, ele vinha tinha aquelas lojas de perucas, né? Eu até conheci a pessoa que atendia ele. E ele ia lá para comprar as perucas dele e tal, para fazer manutenção. E é um detalhe para mim que eu gosto, porque eu vejo que é o único momento que eu falo, pô, o Chico pensava nele um pouco. É a hora que eu falo, pô, é a única coisa que eu sei da vida dele que eu falo, para mim isso não acho ruim. Sim. É o contrário, eu acho que olha que ele é humano e ele pode pensar em ficar bonito. Lógico. Mas ninguém fala disso, porque ele mostrava que ele não ligava para ele só ligava para os outros. E isso, agora eu falo como terapeuta, tá? Não deixa de ser um tipo de vaidade e não é só o Chico. Provavelmente você tem alguém na tua família, uma mãe, uma tia, alguém, que a vaidade da pessoa é ser mãe, é cuidar dos outros, quando ela olha para ela e faz por ela, ela sente culpa. Sim. Não é verdade? Nossa, muito comum. Minha mãe é assim. Pois é. Então, sua mãe. Minha mãe é assim também. Então, eu sei que tem uma vaidade nisso. E minha mãe é muito amorosa, excelente mãe, tá com 91 anos. Só que assim, eu sei que ela tem uma vaidade nesse ponto, ela precisa cuidar dos filhos, ela não consegue. Então, o meu trabalho tem sido nos últimos anos ajudá-la, ela tem muita lucidez, apesar da idade. Eu ajudo minha mãe a fazer ela pensar nela também, porque Jesus Cristo tem uma máxima que ele fala, né? Amai ao próximo como a si mesmo. E as pessoas acham que ele fala sobre amor. Não, ele fala sobre justiça. Amai ao próximo como a si mesmo. Porque Deus está no outro como está em você. Ele está falando sobre igualdade. Sim. Ele não está falando sobre amor, entende? Então, é isso. Você não tem um amor verdadeiro aos outros se você não tem amor próprio. Porque a sua vida não vale menos. A sua vida vale tanto quanto. Eu não estou falando que ela vale mais, mas ela vale tanto quanto. Então, assim, o amor verdadeiro ao próximo só dá para existir na igualdade. Porque senão, se eu me acho menos, eu não amo, eu tenho medo. Medo de perder, medo da crítica, medo do isolamento, medo da solidão. Não tem sentido? Sim. Então, na verdade, se você se ama pouco, e eu vejo muito isso. Então, por exemplo, eu acho que as pessoas se apegam. A vaidade que eu falo não é uma vaidade para poder provocar inveja. Não. A vaidade do Chico, por exemplo, Chico Xavier, é a vaidade de uma coisa que talvez nem ele percebesse. É o medo inconsciente de pensar nele e ir contra o propósito, a missão, como se ele estivesse sendo negligente ou egoísta. Imagina só, Chico Xavier na época, vamos voltar no tempo e só criar uma cena, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Então assim, você imagina o Chico Xavier se ele aparecesse com tudo que ele fez de bom, ajudando pessoas, ajudou demais e tudo mais. Mas se ele aparecesse com um baita de um carro legal, com uma pessoa do lado amorosamente feliz, você daria... Na época, você acha que as pessoas, quem sabe você daria o mesmo crédito para ele? Com uma visão católica, seria muito de se estranhar, né? Não é? Já fosse uma visão mais evangélica, muitos até se inspirariam, né? Foi tocado pela prosperidade, que é um pouco do que a gente está falando. A gente estava conversando antes aqui. Sim, porque o evangélico vem do olhar protestante, que é um olhar mais linkado com o judaísmo. O judaísmo tem uma filosofia diferente do catolicismo quanto ao dinheiro. Se você quiser, a gente daqui a pouco entra nisso também. Então, o judaísmo, ele vê dinheiro como bênção. O catolicismo vê como o dinheiro sujo, pecaminoso. Que é problemático, né? Se você parar para pensar. Totalmente problemático. Você fala, o dinheiro é sujo, então tá bom, senão você vai viver na miséria para sempre. Exato. E a igreja plantou essa ideia. Isso é uma visão franciscana, dá para assim dizer? Não, Francisco... Cara, São Francisco não é o que dizem dele. Se você quiser, eu também falo sobre ele aqui. Francisco era um revolucionário. Ele vem de uma família de comerciantes. O pai dele vendia tecidos, comprava tecidos em Paris. Francisco ia com o pai a Paris. Ele é chamado Francesco porque ele era colocado como alguém que vai... Ele ia tanto à França que ele é chamado de Francisco por isso. Na verdade, o nome original dele é Giovanni.
Nossa, não fazia ideia. Então ele é chamado de Francesco porque ele era o francês, entendeu? As pessoas chamavam ele de francês de tanto que ele ia para a França. Só que chegou um momento, então ele era um cara rico, assim, burguês, né? Ele tinha tudo. Só que ele começa a perceber, ele tem uns sonhos reveladores, umas viagens astrais, e ele vê que muita coisa ele tinha que propagar a um dado momento. Primeiro que ele vai lutar, Francisco vai lutar, ele fica um ano servindo o exército, chega a ser preso, ninguém conta muito essa história dele, e é na prisão que ele tem as primeiras revelações que ele tem que mudar tudo. Só que, na verdade, ele nunca foi contra o dinheiro. O que acontece é que ele começou a usar dinheiro da família para os projetos dele de ajudar pessoas e tal. E aí o pai dele deserdou ele. Falou, olha, se você continuar, eu vou te deserdar. Ele falou, beleza, pode deserdar. Ele abriu mão de um dinheiro que queria comprá-lo. Abdicou, né? Abdicou. Não é que ele queria ser pobre. Entendi. Só que a igreja, muito tempo depois, ele bateu de frente com a igreja, né? Você sabe que a oração de São Francisco não é de São Francisco? Não. Se quiser, faz um recorde aqui. É de quem? A oração de São Francisco não é de São Francisco, é católica. E não condiz com a filosofia de Francisco. Caramba. Porque quando ele diz assim, é dando que se recebe, isso é barganha. E Jesus não... Francisco queria resgatar a filosofia de Jesus Cristo, que ele viu que a igreja deturpou 800 anos atrás. E o cara bateu de frente, tentando resgatar a essência dos ensinamentos de Jesus, que ele via que a igreja, cara, 800 anos atrás, você imagina, mais ou menos o ano de 1200, auge da Idade Média, auge da Igreja Católica, ostentando riqueza, poder. Tudo de ouro. Tudo de ouro. Ninguém acessava os ensinamentos, era tudo... muitos não podiam nem entrar numa igreja, o idioma não era acessível. Então, na verdade, ninguém sabia o que Jesus veio ensinar. E ele falou, que isso, gente? Então, ninguém sabe a história dele. Por isso que você sabe que foi ele que criou o presépio? Porque o presépio era uma maneira dele ensinar para as pessoas, simples, digamos assim, que não tinham acesso à igreja, o nascimento de Jesus. Então, ele ensinava com um teatro de fantoches. Sim. Esse foi o primeiro presépio. Foi bem simplista ali, né? Exato. Com poucos recursos. E ele tem um poema, quem quiser pode até acessar na internet, ele tem um poema maravilhoso chamado O Cântico das Criaturas. Esse é dele. Ele escreveu. E é lindo, Carlos. E para você ter ideia, o Cântico das Criaturas ele foi usado como inspiração para a música tema do filme Irmão Sol e Irmã Lua, que eu não sei se você já ouviu falar desse filme, é um filme muito lindo da década de 70, que conta a história de Francisco. Claro que tem um pouco do olhar ali religioso, mas é um filme que mostra o amor de Clara e Francisco e tudo mais. E São Francisco, nesse Cântico das Criaturas, ele tem uma visão muito próxima das outras religiões antigas, porque ele via o divino em tudo. Ele não via o Deus superior. E ele dizia, o sol é meu irmão, a lua é minha irmã, a irmã água, o irmão fogo, a irmã... Ele falava a irmã verdura, as irmãs frutas, o irmão pássaro, nesse cântico. Tudo era abençoado, né? Tudo era irmão. Sabe o que quer dizer isso? Que todo mundo é igual porque todo mundo é divino. Ou seja, totalmente diferente do que a igreja pregava. Só que a igreja foi absorvendo Francisco. Então, na verdade, essa visão do voto de pobreza, ele até pode ter acontecido, mas pelo envolvimento bem mais tarde, quando a igreja... sabe aquela história? Se não pode com ele, junte-se a ele. Sim. E aí pegou e envolveu Francisco a um dado momento, quando viu que ele se tornou muito popular. E nesse sentido, Francisco, sim, esse morreu arrependido. Daquela parte final da vida em que ele cedeu à igreja. Mas a igreja católica, ela faz muito isso, né? De absorvendo determinadas figuras ao longo do tempo, para que não se distancie muito, né? Das atualidades. Você vê isso também? Ou é uma... Eu vejo que eles tentam ressignificar. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre esse Comentando Comentários com o Marcelo Cotrim, um show de polêmicas espirituais para você que gosta dessa temática. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!